Bom, e para começar essa aula, eu vou começar falando do que é um arranjo vocal. A gente já falou um pouco da técnica vocal, né? Colocada na harmonia vocal e na forma como você canta isso. A gente já falou um pouquinho das notas e de teoria, e agora a gente vai aprender a arranjar essas notas, ou seja, organizar essas notas de uma forma que você coloque à sua disposição os sons das vozes com o objetivo de deixar essa música melhor. Bom, arranjo vocal é organizar as vozes, é entender qual é a posição de cada voz dentro de uma música. Tá? A gente pode estar falando de uma ou mais vozes, tá? Você pode fazer um arranjo vocal para solo ou para back vocal, seja esse dueto, trio, quarteto, quinteto, sexteto, coral, do jeito que você quiser. Lógico que quanto mais naipes, o que é um naipe? Naipe é uma voz diferente. Podemos estar falando de ter 15 vozes, onde 3 são os naipes, e aí você tem 5 sopranos, você tem 5 contraltos e 5 tenores, por exemplo. Mas naipe são 3. Então você pode trabalhar com um ou mais naipes dentro desse arranjo vocal e a complexidade vai ser muito maior para você colocar 5, 6 vozes diferentes, 7 vozes diferentes sem dobrar. O que é dobrar? Dobrar é você repetir a mesma nota, seja ela com outra pessoa cantando exatamente a mesma nota, na mesma oitava ou uma oitava acima. Tá? Eu não gosto de dobrar, mas tem algumas situações que dobrar é necessário para o efeito que você quer dar, mas dobrar sem uma razão para tal é ruim do ponto de vista de opção. Você tem até 7 opções, você não precisa dobrar quando você tem, por exemplo, 3. Isso obviamente seria você deixar a música um pouco mais pobre, né? A menos que a intenção ali seja realmente você dobrar. Isso eu já estou falando um pouquinho de como é arranjar vozes. A intenção do arranjador de voz é sempre dispor as vozes da melhor forma possível. Só que cada música tem um objetivo diferente. Você tem que pensar primeiro qual é o público que eu estou falando, né? Obviamente que se a gente estiver falando do sertanejo, é um tipo de arranjo de voz, né? Que normalmente vai ser dueto no Brasil e até no mundo. Nos Estados Unidos tem muito trio sertanejo, que não tem muito aqui no Brasil. Se a gente estiver falando por exemplo, de quartetos masculinos, obviamente no Brasil você vai ter sempre um baixo, barítono, primeiro e segundo tenor, né? Já tem outros tipos de quartetos também que seguem outros tipos de formação, com, por exemplo, 4 tenores, entendeu? Ou um barítono e 4 tenores. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Bom, quando você vai arranjar voz, você vai pensar primeiro no estilo musical, no público-alvo. Você vai pensar primeiro em qual o objetivo daquela música, o que aquela música quer destacar naquele momento. Se é uma performance vocal ou se ela quer destacar a mensagem, o que vem de mais importante naquele momento do disco ou então da carreira do artista, se a gente estiver falando de um single. Então, o destaque muitas vezes não pode ser no arranjo em si, né? Muitas vezes o arranjador quer colocar tudo que ele sabe ali naquela oportunidade, só que muitas vezes não soa legal. Se você parar para pensar, assim, das músicas que mais fazem sucesso aí no mercado, pelo menos evangélico brasileiro, ou até mercado secular brasileiro, você não vai perceber que o arranjo vocal é o grande motivo daquela música fazer sucesso em si. Para pensar nos últimos, 20 anos de sucessos, aí, as músicas que foram mais estouradas, tanto do gospel quanto do mercado secular. Você vai ver que não é por causa do arranjo vocal, não é por causa nem da voz do cantor, não foi a voz que levou a música a ser um sucesso. Normalmente é letra e música. Então você vai ficar tentando atrapalhar a letra e a música de aparecer. Imagina, né? Você vai atrapalhar a música de ser um sucesso, porque na maioria dos casos a letra e a música são a grande razão, o grande motivo
de uma música ela dar certo na mente aí do grande público brasileiro e também, logicamente, mundial. Então, por que você vai fazer um arranjo? Como você vai fazer outro arranjo? Essa é uma questão de sensibilidade, não só a sensibilidade para colocar as notas, para dispor ali daquelas notas, também uma sensibilidade para você entender que se realmente esse é o momento da gente fazer um grande arranjo vocal, para uma grande performance, você precisa também dispor de tudo que você tem de melhor e você precisa também conhecer para quem você está fazendo aquele arranjo vocal. Uma vez eu participei de um concurso de voz chamado Qual é o Seu Talento? Com o Raiz Coral, que é o meu coral. Isso foi em 2010 e quando a gente estava nesse concurso, a gente não podia escolher músicas que simplesmente destacassem arranjo de voz. E ao mesmo tempo você está numa disputa ali, né? Você quer pegar o primeiro lugar como a melhor performance. Então você precisa também pensar em uma música de ganhar concurso, não uma música que você vai apresentar uma bela mensagem, ali não é o momento, né? Não uma música que você vai destacar o grande compositor ou que você vai destacar a grande produção musical. Muitas vezes esse é o erro, né, de muita gente que não sabe como escolher bem o repertório para cada situação. E nesses momentos a gente teve que destacar a performance ao vivo do vocal, né? Mostrar o que o vocal conseguia fazer ali ao vivo mesmo e desenvolver ali de repente algo que mostrasse num outro grupo que estivesse disputando com a gente com o mesmo nível de repente de qualidade, um diferencial a mais que pudesse destacar o nosso grupo a ganhar de repente o concurso frente a outros grandes grupos e grandes cantores solos que tinham ali. Então a dica que eu dou para vocês, existe hora, existe momento para tudo, né? Você pode colocar um arranjo vocal mais trabalhado aqui, você pode colocar um mais forte aqui, você pode colocar um arranjo vocal mais tímido aqui, mas que destaca muito nisso, para você poder mandar a mensagem mais à frente, né? No caso da prioridade aí do que vai ter mais destaque, mais ênfase no seu arranjo vocal. É muito importante você também saber quem vai cantar esse arranjo, porque você não vai colocar algo que você não conhece a tessitura do grupo que está cantando, você vai colocar algo muito agudo, a galera não vai entregar, você vai colocar algo muito grave, a galera não vai entregar, você precisa entender a tonalidade, como colocar a tonalidade de uma música. Então, essa é a definição de arranjo vocal e suas funções. Como eu arranjo, tá? Como eu faço arranjo vocal? Bom, vamos lá. Primeiro lugar, quando eu vou fazer um arranjo vocal, a intenção é entender primeiro com a pessoa para quem eu estou fazendo esse arranjo vocal, ou se é para mim, é entender todos esses aspectos primeiro. Uma vez que eles foram todos entendidos, eu vou partir então para a ação, e aí eu vou procurar as notas que vão dar o efeito esperado. Se é um arranjo mais dissonante de um grupo que tem uma capacidade maior de divisão de voz e que tem de repente uma capacidade de tessitura também, né, que pode explorar, que tem potência de voz, que me dá oportunidade de explorar e de trabalhar, eu vou trabalhar dessa forma, buscando ali cada timbre, cada pessoa, pegar o melhor de cada um. Muitas vezes eu vou fazer o arranjo imitando a pessoa que vai cantar, né, para tentar chegar na sonoridade da pessoa e chegar naquele tipo de voz, para colocar a pessoa no melhor cenário possível para ela entregar o que ela já sabe fazer. Nessa hora você tem que se colocar muito no lugar de quem vai cantar esse arranjo vocal. É muito importante porque ele já vai chegar funcionando para a pessoa. Para isso vai precisar um pouco de pesquisa, precisar um pouquinho de entender qual é a necessidade do cliente. Quando eu falo com o cliente, ele sempre tem uma sabatina, eu procuro vídeo da pessoa, procuro conversar muito, sentir muito, entender, porque assim é a pessoa que vai ouvir pro resto da vida esse arranjo vocal, não sou eu. Ela vai ouvir aquele arranjo, ela tem que olhar, lembrar e falar assim, realmente isso aqui foi muito bom que a gente fez, vai ficar para sempre. Então não é minha intenção fazer o meu melhor arranjo vocal para aquela pessoa, mas entender o que é o melhor para aquela pessoa
pessoa naquele momento. Na hora de buscar esses efeitos, eu vou começar a fazer esse arranjo vocal buscando blocos, tá? Eu não trabalho com uma voz e eu vou até o final com aquela voz para chegar lá e depois tentar adivinhar como que eu vou fazer. Não, eu trabalho com blocos. E eu não começo do primeiro bloco da música. Eu escuto a música uma vez, duas, quantas vezes forem necessárias para eu conseguir chegar e ter ideias. No momento que eu começar a cantar a música na minha cabeça e que ela começar a vir sozinha, pelo menos trechos assim, que se destaquem na minha cabeça, eu vou buscar repetir esses trechos e essa repetição na minha cabeça, ela vai começar a me dar novas ideias. Aqui podia ser aqui podia ser aqui podia ser assim, aqui eu posso colocar isso aqui eu posso viajar para esse lado aqui. Isso vai fazendo com que a música ela comece a fazer um novo sentido na minha mente. E aí eu começo a buscar esses blocos, como eu falei para você. Que blocos são esses? Eu vou pegar, de repente, começar da segunda estrofe. De repente eu começo da metade do refrão. Não importa, não tem uma regra de, olha, não, eu começo a música daqui. Eu escuto, onde eu tiver uma ideia, eu falo, aqui vai ser isso aqui. Eu paro tudo na hora de gravar as vozes e eu gravo a voz direto. Por que eu gravo a voz direto? Tem gente que pode ir para um instrumento musical, às vezes o cara vai para o violão, às vezes o cara vai para o piano, para de repente ver o acorde, a abertura, as opções que ele vai ter ali naquele momento, né? Eu não vou para esse lado. Por quê? Porque eu já fiz muito arranjo assim e eu acabo perdendo tempo vendo que muita coisa que funciona para o violão não funciona para a voz. Muita abertura que funciona no piano, ela não funciona na voz. Pode ficar lindo no piano, mas na voz não faz sentido. Isso tudo precisa ser explorado por você. Se você já souber o que você está querendo, a sonoridade que você está querendo, se você não chegar já gravando, primeiro você tentar escutar bastante aquela música, tentar entender bastante, saber internalizar aquela canção, você vai saber o que você quer de som. E aí você vai começar a explorar gravando. Eu começo assim, eu vou gravando. E eu falo assim, legal, aqui eu vou abrir um 135. Aqui eu vou abrir 632. Aqui eu já sei, eu vou fazer uníssono para abrir aqui, vou colocar uma quinta aqui. E aí eu começo a experimentar gravando direto, né? Na hora que eu gravo a voz, eu já consigo sentir o que tá errado ali, o que tá certo ali, o que se destaca, como que deve ser o timbre ali, o vibrato, o volume. Se eu devo cantar aquilo com bastante intensidade ou com pouca. E ali mesmo eu já apago, e ali eu já começo a fazer outro, e eu vou naquele bloco, aquele entendeu? De repente está cantando aquele momento da música, renova-me, Senhor, e no Senhor eu quero fazer um cantando a primeira, a segunda, começo às vezes pelo baixo, de repente, não importa muito para mim essa ordem, tá? O que eu penso primeiro eu quero essa nota e eu vou começar dessa, e depois eu penso, beleza, eu vou colocar uma acima dessa, não, quem vai cantar não canta aqui, eu vou ter que colocar abaixo dessa nota, e aí é daqui para baixo, não, quem vai cantar consegue cantar para cima, então, não, vai ter que ser falsete aqui porque é suave, e aí eu começo naquele bloco ali a trabalhar aquele eu vou lupando, começo aquilo ali para girar, até eu chegar no melhor que eu puder naquele momento. Nossa, mas eu só tenho o do Senhor Jesus do começo. Beleza, e agora? Eu vou pra ponte. Não importa, o que importa é que eu tenho aquilo. E aí eu vou continuar daquilo, falar, beleza, deixa eu ver o que mais eu já tenho como certo na minha mente, de tanto que eu ouvi que eu quero aqui nessa música. Porque eu sei que isso vai funcionar, depois que eu refletir que aquilo funciona. E aí eu vou atrás daquele outro lugar e acho aquele outro lugar tal. E depois eu vou começando a ligar, a fazer com que as coisas façam sentido dentro do arranjo até que ele se complete. Tem arranjos que eles vão pedir que você continue flat. O que é flat? É algo que é chato, achatado, é algo que é reto, liso, linear, né? Tem arranjos que eles não pedem que a música cresça em nenhum momento, mas tem músicas que pedem que pedem que o arranjo cresça, né? Se você estiver cantando um I Believe I Can Fly, que tem um grande finale, né? I believe I can fly. Se eu estiver cantando I can fly, a galera do vocal
aquele coralzão no final. Tem que ter um crescimento. Eu não vou começar a música assim, eu vou começar lá com ar para eu chegar lá. Então, quando eu começar, se eu começar aqui, eu vou ter que fazer todo o crescimento da música no arranjo vocal. Se ela for flat, eu vou ter que permanecer ela flat. Então é assim que eu vou encontrar o sentido daquilo que eu estou fazendo naquele arranjo vocal. É importante que esse arranjo vocal ele ajude a música no seu objetivo. Lembra que eu falei no começo? A música tem que crescer, o vocal também tem que crescer e ele tem que ajudar a música a crescer. Pensa na música como um time de futebol, tá? O goleiro não pode carregar o time sozinho. O Neymar não pode, o lateral não pode carregar o time sozinho. O meio de campo também não. Então, todo mundo tem que estar jogando bem. O arranjo vocal tem que estar muito bom, mas não pode carregar a música. O solo ele tem que ser muito bom, mas ele não pode carregar a música. Ela tem que ser muito boa, mas ela não pode carregar todo o resto se pendurando na música. E é tudo ruim e a música só que é boa, e senão não acontece. Tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que estar mais ou menos ali ajudando. Nossa, mas esse arranjo também é bom, mas a voz também é boa, mas a letra também é boa, mas a produção também é boa. Então o arranjo vocal, ele não pensa que você vai carregar tudo nos braços, mas você também não pode vir diminuindo as coisas. A gente costuma pensar que quando uma música é boa, você só precisa não estragar aquela música, entendeu? Agora, no momento que a música é ruim, você tem que ficar consertando desde o início, porque a música em si ela já é ruim. E a coisa acaba ficando como se fosse uma casa, que a pintura ela é melhor que a base. E aí você vai acabar tendo um problema estrutural depois, tá? Como você pode arranjar então? Bom, é simples, você pode arranjar a sua música da forma que você quiser. Se você escreve ela na partitura, no papel, ou com a sua própria linguagem, ou se você escreve via cifras, ou se você toca o instrumento, ou se você grava direto como eu, não importa. O que importa é que você chegue no final com uma boa sonoridade de voz. Agora, você já conhece alguns graus, você já tem algumas opções de arranjo aí. Você pode começar a fazer suas gravações e aí você pode começar de repente trabalhando como eu, por blocos, experimentando graus e graus e graus e graus naquele bloco e tentando chegar num melhor arranjo vocal para aquele momento da música, tá? Agora a gente vai fazer a análise de um dos meus acordes, tá? Foi o acorde que eu passei no videozinho no começo. A gente vai falar um pouquinho dos graus que estão envolvidos nesse acorde e aí a gente vai para ele agora. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Vamos fazer agora a análise desse arranjo, né? Que foi mostrado no teaser. Muito importante vocês entenderem o que aconteceu aqui, porque eu fiz, qual foi o meu pensamento, qual foi a ideia na hora de fazer esse arranjo. Então vamos analisar. Porque tudo que há dentro do meu coração. Bom, sem novidade até aqui, né? Porque tudo que há dentro do meu coração. Aqui vai ser o objeto de análise. Coração. Mais precisamente aqui. O que é importante aqui? Você entender que o acorde formado aqui por essas notas, ele foi um acorde dissonante. Existem dois tipos de harmonia: a harmonia consonante e a harmonia dissonante. A harmonia consonante é aquela que vai ter um efeito na combinação de notas que vai ser agradável ao seu ouvido. Ela vai ser algo que você está acostumado a ouvir, que você ouviu desde bebê, ouviu a vida inteira, e aquilo vai te dar uma sensação de como que eu posso dizer, de closure, é uma sensação de que aquilo foi finalizado, de que foi fechado, né? Quando você já faz um acorde sus, você vai ouvir muito falar disso, né? Depois você vai ter uma explicação melhor. É um acorde que chama suspenso, ou seja, é uma nota que ela dá uma impressão, dá uma intenção, ela dá uma sensação de que a música irá continuar, né?
Tem notas que dão por exemplo, você tem um trítono, né? Ele dá uma sensação, uma dissonância, uma sensação de movimento. É um intervalo entre duas notas, digamos, a tônica 1 e o 4+, né? A quarta aumentada seria, se fosse Dó ou 1 Fá sustenido. Ele tem a intenção de causar uma dissonância que tem uma sensação de movimento. Esse trítono ele é feito a partir de um intervalo com 3 tons inteiros. Então 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4 teria meio tom, seria quarta aumentada. Não se preocupe com isso por enquanto. Estou te dando alguns nomes aí de combinações, né? De combinações que você pode usar e os efeitos que elas causam. Você tem combinações tristes, como eu já dei exemplo. Você tem combinações felizes, combinações doces. Doce do ponto de vista romântico seria usar uma 7+, né? Uma sétima, usar por exemplo o 7, está usando 1, usar o 7 de 1, né? Se fosse Dó, por exemplo, se usar o Si na harmonia, isso daria essa impressão. Bom, aqui você vai ter uma análise desses graus. Essa música, a tônica, né? O tom dela, ela está em Lá. Né, eu cantei primeiro, depois eu fui pensar em tonalidade, né? Eu não me prendo às notas, eu me prendo ao som. Então eu tô aqui. Porque tudo que há dentro do meu coração. E eu já coloco esse trítono, que é uma quarta aumentada, né? Que no caso de Lá seria esse Mi bemol. Dentro do meu coração, ela vai dar a impressão que você vai pra cá, né? Dentro do meu coração, né? E essa é a primeira nota que eu utilizo, né? Primeira nota que eu faço porque eu quero dizer que é a nota mais aguda, essa nota aqui, né? Eu chamei ele de solo porque ele é ele que segue a melodia, né? Se você ouvir aqui, ó. Porque tudo que há dentro do meu coração. Porque tudo que há dentro do meu coração. Presta atenção nele agora. Coração. Meu coração. Meu coração. Meu coração. Bom, qual que é a ideia de colocar essa nota? É o trítono. Então a ideia dela é de colocar um movimento. Ah, mas Rodolfo, você pensou nisso? Não, eu não pensei. Eu não falei assim, agora vamos colocar o trítono para causar movimento. Não, eu falo assim, esse é o som que eu quero, ó. Legal. Ah, eu sei depois, lógico, que isso é um trítono, mas depois eu vou analisar o que eu quis, né? Vou falar assim, legal, agora como que eu vou tornar isso daqui algo possível, algo que fique legal. E primeiro legal, depois... mas está faltando alguma coisa aqui. Aí a gente começa a ir para a regra. Não, vamos ver aqui porque eu preciso colocar então isso daqui para casar, né? Na hora que eu penso dessa forma, eu procuro também correr para o baixo. Deixa eu ver o que eu posso fazer no baixo. Dentro do meu coração. Então, o baixo eu busquei essa nota aqui, ó. Dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Né? É uma sexta no baixo aí que eu falei. Por que essa sexta aqui? Você vai entender agora. Dentro do meu coração. Bom, por que essa sexta aqui? Se eu tô em Lá... Qual que é a intenção dessa nota aqui? Ela passa a impressão de que eu vou continuar, né? Porque ela não me dá uma sensação de finalização, né?
Dentro do meu coração, dentro do meu coração, certo? Eu penso que eu vou cair, né? Todo mundo pensa que vai cair mediante aquilo que já ouviu por aí. Então, eu também tenho uma sensação de que esse acorde ficou suspenso, né? Não só com a quarta aumentada, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, mas também com essa sexta. Do que há dentro do meu coração. O que eu penso, né, naturalmente no meu cérebro? Qual a sensação que eu acho que vai ser causada aqui, ó? Certo? Então eu tô aqui, ó. Dentro do meu coração. Certo? Bom, quando você faz o baixo, né? E aí, assim, isso acabou sendo fruto de pesquisa que eu tive no decorrer da minha vida aí, estudando, tendo que buscar aí Take Six, buscar outras fontes aí para entender como fazer essa harmonia vocal funcionar melhor. Eu comecei a estudar e eu percebi o seguinte: no jazz, normalmente para você encaixar 6 vozes, isso é uma informação preciosa e muito importante para você. No jazz, quando você vai encaixar 6 vozes, normalmente você vai determinar o seu baixo, que vai ser o caminho por onde você vai correr com o baixo, e depois você vai sempre trabalhar mais ou menos uma sétima acima desse baixo. Ou seja, se você está fazendo um baixo aqui, que eu acabei de mostrar, né? Dentro do meu coração, eu busquei esse baixo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar normalmente uma sétima, uma oitava, uma sétima maior, uma sexta acima desse baixo. Isso vai ser o nosso barítono, tá? Ele vai trabalhar aqui uma oitava, uma sétima ou uma sexta, uma sétima maior acima desse baixo. Então normalmente você vai ter esse efeito aqui, ó. Ou isso aqui, ó, que é o oitavá, né? Ou isso aqui, ó, que é um efeito de sétima do baixo, ou a sexta do baixo, né, que você também pode utilizar, certo? No caso aqui eu utilizei os dois, eu utilizei a sétima do baixo, né, para fazer esse barítono. E na voz esse é o efeito que você vai ter, ó, observa. Meu coração. Esse efeito é muito legal na voz, né? Ele vai acabar te dando isso aqui, ó. Então eu tô aqui, eu tô numa tônica, né? Eu vou tocar uma quarta aumentada e eu vou tocar essa sexta aqui. Eu já tenho isso aqui. Aí eu vou trabalhar em cima dessa sétima, a sétima do baixo, uma sétima acima do baixo, que vai dar isso aqui, ó. Certo? Se eu já tenho esse som aqui, ó, ele já tá cheio de efeito aqui, porque você tá trabalhando uma sétima acima do baixo, uma sétima acima do baixo, e depois você tá trabalhando uma sétima maior acima desse barítono. Isso causa um efeito muito legal na construção do seu acorde. Então o esqueleto desse acorde aí está sendo formado já em cima de um baixo definido, de uma sétima desse baixo, acima desse baixo, e depois uma sétima maior acima desse barítono, que já está uma sétima acima do baixo. Ah, mas precisa ser sétima? Pode ser sexta? Pode, vai do efeito que você está buscando, né? Se eu quero isso aqui, ó, e aí eu posso colocar de repente uma sexta, certo? Pode ser sétima também menor? Pode, olha aqui o efeito que dá. Então assim, você vai buscar, você vai trabalhar. Ó, eu quero esse efeito, deixa eu experimentar com isso. Ah, não rolou, vamos apagar, vamos fazer com uma sétima maior. Ah, agora eu cheguei onde eu quero. Nesse caso aqui, eu trabalhei
com um baixo na sexta, um barítono fazendo sétima desse baixo e aqui um tenor fazendo, o primeiro tenor na ponta fazendo sétima maior desse barítono. Bom, o que eu vou ter aqui? Eu já estou envolvendo 3 oitavas praticamente nesse arranjo. Então o que eu preciso fazer agora? Colocar outras vozes para cantar dentro de uma tessitura de um ser humano, né? Então eu não vou mais colocar coisa mais acima disso. De repente, se eu tivesse uma soprano, mas não é o caso, é um sexteto masculino. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar no preenchimento, escolhendo as notas que eu mais gosto aí para preencher as outras 3 vozes, né? Que pode ser de repente uma voz que esteja na melodia, se eu já não estiver usando, né? Dentro do meu coração, meu coração, que seria terça, né? Certo? Isso funcionaria também? Vamos ver. Dentro do meu coração. Aí eu coloco o meu baixo, a minha sétima e esse aqui. Eu acho que não rolou, por isso que eu não trabalhei assim. Tirei essa terça aí e aí eu comecei a trabalhar aqui. A minha intenção foi dobrar essa sexta. Essa sexta pra mim ela é muito legal, o movimento que ela tá trazendo. Poderia ter colocado outra coisa aí no lugar dessa sexta, né? Mas eu preferi dobrar essa sexta de propósito. Então assim, eu coloquei essa sexta, essa sétima aqui, e aí eu quis dobrar esse cara aqui, ó. Porque você reforça essa ideia aqui, ó. Tá? E aí eu trabalhei com uma quarta aumentada. Depois eu coloquei a nona. A nona, caros amigos, deixa eu falar da nona para vocês. É a primeira nota que a gente aprende a entortar normalmente, né? Não, vamos colocar um acorde aqui que vai passar do básico. Então a gente vai colocar a nona. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aprendi a fazer a nona no ônibus. Deus me ensinou pessoalmente. Quando eu falo isso, tô falando sério. Eu não tava ouvindo nenhuma música, eu não tava fazendo nada, mas na minha mente, eu tenho alguma coisa na minha mente que assim, não para de tocar música nela. E de principalmente ficar em loop em momentos específicos de músicas específicas. Então eu começo a aprender coisas ali, assim, Deus vai tocando essa música na minha cabeça e eu começo a analisar aquilo que está acontecendo, né? E eu aprendi no ônibus sem estar ouvindo nada, a nona. E eu falei, nossa, olha isso aqui, não, viajando sozinho no ônibus, né? Então foi assim que eu entendi a nona. O que é a nona, para você que não sabe ainda, né? A nona é o seguinte, você tem a tônica e você tem uma oitava acima, que é a oitava, né? A nona seria uma oitava acima da segunda, ou seja, a nona é a segunda, se você tiver, por exemplo, no tom de dó. Dó é 1, 2 é o quê? 2 é ré, né? Se você oitavar dó, vai dar dó de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nona ela vai ser o ré de novo, né? Ou seja, toda vez que alguém te falar nona, a pessoa pode estar falando da segunda também, que é ré. Por que ela é chamada de nona? É porque popularmente as pessoas falam de nona. Na verdade, quando você vai tocar, nona significa nona mesmo, né? Se você está tocando, a pessoa quer dizer que você tem que tocar o ré uma oitava acima do 1, né? Não que você tem que tocar qualquer um, mas na hora o cantor mesmo, ele fala nona mesmo para querer dizer que é ré, não importa qual oitava. Então, é muito bom usar nona, não é bom exagerar na nona, né? É uma coisa, tudo na música tem que ter equilíbrio. Nesse caso desse acorde aqui, eu coloquei a nona. Eu preferi colocar porque eu achei que ela seria um grau muito legal nesse caso. Você vê, eu não coloquei a terça, que é a melodia da música, né? Dentro do meu coração. Essa nota eu não quis porque tá na melodia. Ou seja, não é porque, não vou aqui você não pode deixar de ter a melodia. Não ficou legal. Então eu tirei a melodia ali nessa nota, preferi o acorde aqui. Mas nem sempre isso é legal, tem que ver. Então vamos lá. Sexta no baixo, sétima desse baixo aqui, certo? 7 mais desse barítono aqui, né? Aí coloquei a sexta, dobrei aqui, né?
E aí depois eu coloquei a nona, que é esse si. Ou seja, se eu tô em lá, uma nona de lá vai ser o quê? Ou segunda de lá vai ser o quê? Esse si. Então o acorde ficou assim, ó. No piano ele soa bem, na voz também soa legal. Quer ver, ó? Eu vou soltar pra vocês aqui no loop as notas envolvidas, né? Meu coração, certo? meu coração, aí essa sétima aqui. Meu coração, meu coração. Aqui eu tô dobrando o baixo. Meu coração, meu coração. Aqui eu tô trabalhando a 4 mais. Meu coração, meu coração. E aqui eu tô trabalhando a nona. Meu coração, meu coração, meu coração. Trabalhei a nona ali, fui preenchendo. Então olha como que eu pensei o preenchimento. Coloquei primeiro essa quarta aumentada aqui, e aqui eu coloquei esse baixo aqui. Depois eu acabei colocando uma sétima desse baixo aqui, né? Isso aqui é uma sexta. Aqui tem um baixo que é sétima. Aqui tem um barítono que é sétima dessa sexta aqui. Aqui no caso eu vou ter a quarta aumentada fazendo 7 mais desse barítono aqui. E depois aqui eu preencho no meio, entre todos esses caras. Esse cara aqui eu dobrei esse aqui, certo? Que é uma sexta também, né? E aqui, nesse caso aqui, eu coloquei uma nona, certo? Então você tem esse acorde aqui que você vai ouvir, ó. Coração. E nesse caso, para ficar doce esse arranjo aqui, eu consegui cantar ele com arzinho, eu preferi colocar, optei por colocar uma sétima maior. Então é Lá bemol, Lá, mas seria 7, 1. Se eu fosse considerar aquela continha que a gente fez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessas notas aí, de quais eu tô me servindo, né? Eu tô me servindo da 6. Aí eu tô me servindo da... Eu tô me servindo da 6. Aí eu tô me servindo da quinta, que é sétima desse 6, né? Quinta. Aí eu tô dobrando esse 6. Eu tô me servindo da sétima maior, né? Aí eu tô colocando uma nona. Não tô colocando a terça, tô pulando a terça e tô colocando uma quarta aumentada. Certo? Então o acorde ele vai morrer assim, ó. Com certeza você já ouviu esse acorde aqui em algum lugar. Bom, e agora você ouve ele completo aí. Coração. Eu vou colocar agora um loop aqui pra você, vou repetir esse acorde aqui pra você. Coração, coração, Sem coração, a ponta, coração, só o quartetinho. coração, 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 coração. Essa aqui é a voz mais difícil de cantar, a sétima do baixo. Entre 7, 6 e 7 mais do baixo é bem difícil. Coração. Normalmente é o trabalho do Cedric Dent, lá do Take Six. E hoje quem faz esse trabalho é o Christian Dentley do Take Six. Último CD que saiu. Coração. Então o baixo tá ali. Coração. Coração. Mas qual que é a ordem que eu trabalhei aqui, só pra você entender? Esse cara primeiro. O baixo. Depois eu trabalhei a 7. Aí eu vim preenchendo esses dois, escolhendo mesmo. Faz um e apaga, faz outro e apaga. Ah, vamos colocar uma nona, então. Aliás, desculpa. Comecei com esse carinha aqui. Daí o baixo. Aí
aí o sétima do baixo. E esse cara, coincidentemente, tá 7 mais, tá formando um sétima desse aqui. Aí agora é só preencher essas 3 do meio. Como? Ah, não sei, vamos colocar aí, de repente uma nona, né? Coração, 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 coração. Vamos colocar um 7 mais, né? Coração, E por aí vai. coração, coração, coração. Eu vou mandar esse áudio para vocês brincarem com ele, tá? E entenderem. Eu vou mandar esse áudio separado para vocês entenderem. E aí, de repente, vocês podem utilizar aí no software de vocês, abrir, analisar, pegar, mudar a afinação dele, cantar a sua voz, tá? O exercício que eu vou passar para vocês vai ser o seguinte: você vai cantar isso aqui tudo, tá? Você vai gravar todas essas vozes aí onde você grava. E o seu trabalho vai ser passar para mim esse áudio gravado exatamente do jeito que ele tá gravado por mim. Dentro do meu coração. Pode ser a partir do dentro do meu, tá? Não tem problema, não. Minha intenção é pegar daqui pra frente, tá? E eu quero esse som aqui, ó. Dentro do meu coração. Manda pra mim, mostra que você entendeu isso aqui, o que você acabou de assistir nessa aula, a análise desse arranjo aqui, a intenção, o que aconteceu, por que eu utilizei essa sexta, essa nona, essa quarta aumentada, o que é um trítono, o que você está fazendo aqui, por que você coloca dessa forma, por que eu pensei, e grava para mim e me manda. Depois disso eu tenho certeza que você vai ficar fera em utilizar suas próprias misturas aqui nesse exemplo e também nas músicas que você for gravar, beleza? Valeu, espero que tenha ajudado essa aula aí, me mande o exercício e um abraço, tchau, tchau.